Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou retornando para participar de mais um episódio, aqui falando um pouco sobre a endodontia. São aspectos filosóficos, conceituais, não é uma aula, é apenas um ponto de vista para que nós possamos amadurecer algumas coisas na endodontia. A endodontia é uma especialidade muito complexa, ela tem muitas nuances, né? Entre o abrir e o fechar, essa parte do tratar é muito complexa. A endodontia não é uma coisa fácil. A endodontia requer requisitos próprios que fazem com que a endodontia seja uma especialidade mais previsível. Mas para isso, muitas coisas têm que ser discutidas, muitas coisas têm que ser avaliadas. Uma delas é a substância química auxiliar. E esses temas eu trago em função de conversas que eu tenho com colegas, em conversas que eu tenho com amigos. E recentemente um colega perguntou: por que você usa a clorexidina e não hipoclorito de sódio? Aí eu perguntei: hipoclorito de sódio é qual porcentagem? 1%, 2,5%, 5,25%? E ele falou: eu uso 2,5%. Por que você? Então eu perguntei: por que você não usa 5,25% ou 1%? Ele ficou em dúvida. Mas porque eu aprendi assim? Não. Nós precisamos aprender, mas aprender com convicção. Nós precisamos entender por que nós fazemos as coisas. Nós temos que entender por que utilizamos alguns recursos. Então, quando você fala em substância química, as pessoas sempre associam o hipoclorito e a clorexidina, que são os dois mais utilizados. Mas na endodontia em si, nós sabemos que não é apenas preparo de canal e obturação. A endodontia é uma especialidade que requer manobras específicas, são diversos procedimentos, manobras que um passo a passo. Um passo facilita a próxima etapa do tratamento. Então existe um protocolo, uma sequência de tratamento. E dentro disso, nós temos várias substâncias químicas. Não se trata apenas de hipoclorito e clorexidina. Nós temos aí algumas pessoas, alguns estudos mostrando que o vinagre de maçã era efetivo. Não ficou muito evidente para muitas pessoas. Poucas pessoas utilizam o vinagre de maçã. Então, no preparo de canais radiculares, nós temos o hipoclorito de sódio e a clorexidina com as duas substâncias mais importantes. Mas não basta isso. Nós temos o EDTA, né? Nós temos o MTAD, nós temos o ácido ortofosfórico para trabalhar nas paredes antes da blindagem coronária. Então, são várias substâncias. Eu vou enfatizar um pouco mais sobre o hipoclorito e a clorexidina. O porquê, quais são as características e por que nós escolhemos um ou outro. Primeiramente, vou falar sobre hipoclorito de sódio, que nós temos aí uma porcentagem de 1%, a solução de Milton. Nós temos a solução de Labarrac, 2,5%, e temos a soda clorada, 5,25%. Você pode sofrer essa variação. Então, quanto mais alta a capacidade de concentração, quanto mais alta a concentração, maior capacidade e rapidez de poder antimicrobiano. Acontece que o hipoclorito, quanto mais alta a sua concentração, mais deletério ele se torna. E nós precisamos entender que dentro das propriedades de escolha de uma substância química, nós temos alguns pré-requisitos. Não vamos falar sobre custo mais barato, sobre ação branqueadora, Não, vamos falar sobre ações efetivas. Uma delas é o poder antimicrobiano. O hipoclorito de sódio, ele é um alto poder antimicrobiano, uma excelente substância. Mas tem um quesito que é muito importante, porque nós estamos trabalhando em tecidos vivos, trabalhando em seres humanos, onde o hipoclorito de sódio ele é uma substância muito deletéria. Isso aí é confirmado, né, pela ciência. Todas as pesquisas sobre a ação efetiva do hipoclorito de sódio falam da sua ação deletéria. Ele é irritante, ele é cáustico. E em condições próprias, ele é capaz de dissolver tecidos. Quais são as condições próprias? Onde você tem volume, um alto volume, onde você tem uma alta concentração e o tempo. Mas tem uma quarta característica que eu costumo falar, e nós não discutimos muito, que é área de contato. Quando nós falamos em área, em volume, nós falamos também área de contato. Para uma substância ser dissolvida pelo hipoclorito, é necessário que ela esteja totalmente inundada. O hipoclorito tem que banhar toda a sua estrutura.
E é o que não acontece dentro dos canais radiculares. Todos os artigos, a minha tese de mestrado foi em cima, um dos assuntos era esse. E eu rastreei tudo por médico, não existe artigos evidenciando, mostrando, corroborando, concordando com essa ação de dissolução tecidual dentro dos canais radiculares. Em vitro, se eu pego aqui uma cuba, encho de hipoclorito e coloco aqui um pedacinho de polpa, vai dissolver, condições próprias. Mas não dentro do dente, que a condição é minúscula, é muito pequena, né? Mas vamos esquecer isso. Nós temos que ter uma ação sobre o substrato orgânico. Nós temos que ter uma tensão superficial baixa para ter área de contato com as paredes dentinárias. Enfim, nós temos que trabalhar com a substância que tem essas características e que tenha grande volume de irrigação. Vai irrigando, sempre irrigando, sempre irrigando. E para isso existe uma característica interessante que envolve qualquer substância química no preparo dos canais, que é a condição própria de se fazer valer as suas propriedades, que é a condição de volume. Tanto o hipoclorito quanto a clorexidina precisa que as paredes do dente estejam reconstruídas. Você não pode ter perda de uma parede porque a substância química ela escoa. Se ela escoa, ela não tem volume, ela faz lama. É necessário você trocar sempre a substância química. Então, o importante não é a substância química. O que traz o sucesso, o que conduz o sucesso, não é a substância química. A substância química é um dos fatores. Tá? Então, o hipoclorito de sódio ele é uma excelente substância, mas é extremamente deletério aos tecidos periapicais. Então, nós temos dentro dos estudos anatômicos, os estudos do Brie, os estudos do Hess, os estudos do professor Yuri Kudler, né, de estudo de 55 sobre anatomia apical, né, mostrando a dimensão do forame. Eles afirmam que existem forames que são amplos, uns são pequenos, outros são amplos, e você não sabe qual é o forame do dente que você está tratando do seu paciente naquele momento. Então ele pode ter um forame mais aberto. E aí a ação do hipoclorito de sódio, se você utilizar em altas concentrações, você vai ter alguns problemas. Pode ter alguns problemas. Então, quem trabalha com hipoclorito de sódio tem que ter a consciência, a noção de não irrigar com o hipoclorito, e sim fazer uma irrigação passiva. Você vai depositar, vai trocando e vai depositando. Mas para você fazer um tratamento efetivo, é necessário uma irrigação. O professor Quintiliano Diniz de Deus ele já dizia, é a ação hidráulica de irrigação, o fluxo e o refluxo. Isso é fundamental. Bom, é uma excelente substância química, o hipoclorito, porém, ele é deletério. E a literatura relata que utilizar substâncias deletérias em contato com os tecidos vivos não é uma boa ideia. Existe aí a clorexidina. A clorexidina você tem a concentração de 2%. Existe a clorexidina líquida e a clorexidina em gel. A clorexidina em gel tem uma vantagem física, que é a ação de tixotropia, que é a ação de reologia. Na reologia, você tem a ação de tixotropia e a ação de reopexia. O que é a ação de tixotropia? Quando você trabalha no meio onde você ativa um instrumento, uma ação, para criar uma ação de cisalhamento, onde as moléculas ficam mais dispersas, ela fica um pouco mais liquefeita, você corta aquela dentina e quando você tira o instrumento, ela se gelifica. Essa ação de tixotropia é uma ação física, mas que você não percebe ao olho nu. Então, quando você trabalha com a gel de clorexidina e você remove do canal toda aquela raspa de dentina proveniente do preparo do corte da dentina, ela fica em suspensão. Então, você irriga com soro fisiológico e tudo aquilo ali sai. Então, a quantidade de esmirleia que fica nessa sequência de instrumenta, lava, a porcentagem é muito pequena. Mas mesmo assim, nós fazemos a remoção da DTA, que é uma outra substância química. Mas a capacidade antimicrobiana da clorexidina, o que você acha? Excelente. Os estudos, nós temos que falar pautado na ciência. Os estudos mostram que ele tem uma capacidade igual ao hipoclorito de sódio. Estudos feitos inclusive durante trabalhos em retratamentos de canais, o professor José Siqueira tem um trabalho mostrando isso, que as duas são compatíveis, não tem diferença estatística de um e de outro, as duas são efetivas.
Só que tem um detalhe. A clorexidina ela não é deletéria aos tecidos radicais. Nós trabalhamos com a ação física do instrumento, onde nós trabalhamos, nós limpamos, nós cortamos, nós desinfectamos, nós tratamos o canal dentinário, que representa a média das raízes 11 milímetros. Então, se tem 11 milímetros de média de canal dentinário, que tem depois 1%, 1 milímetro de canal sementário. Esse 1 milímetro, estudos feitos anatômicos, a média é de 0,98 em alguns estudos, o estudo do Kudler, 0,98 de milímetro, é 1 milímetro, média. É onde tem as grandes preocupações do endodontista. É ali, é esse canal sementário, aonde fica o forame, que é constituído o forame, a zona de constricção, o forame menor, e a saída, que é o forame maior. Esse meio de 1 milímetro é onde existem os biofilmes com bactérias resistentes, são bactérias mais agressivas que fazem com que a lesão se perpetue. Como você não sabe que tipo de micro-organismo existe ali, você tem que limpar toda aquela área como se ela estivesse contaminada com o pior dos micro-organismos. E aí, o instrumento pode passar, pode cortar. A clorexidina vai exercer o seu poder antimicrobiano sem ter ação deletéria. Ela é suportável pelo organismo. Trabalhos da literatura, várias sequências de estudos mostrando. Serve também como medicação intracanal, porque ela tem uma alta capacidade de combater o Enterococcus fecalis, que é uma das bactérias mais resistentes pela espessura da sua parede celular. A clorexidina, ela mata de uma forma imediata. Então nós temos essas duas substâncias que são importantes. O EDTA, nós temos que fazer a remoção da Smear layer para quê? Porque nós precisamos, na verdade, fazer com que as paredes e os tubos dentinários fiquem livres da lama dentinária, da Smear layer, para que o cimento endodôntico ele possa aderir nas paredes, fazendo assim uma obturação mais precisa. Não existe obturação hermética. Nós tentamos selar da melhor forma possível. Nós fazemos o selamento do canal e fazemos a blindagem. Aí sim, é impermeabilização, por causa dos tags. A blindagem da câmara pulpar. Então, a EDTA tem uma função bem interessante. E nós temos, no final da obturação do canal, que aí não termina a endodontia, nós temos a condição de trabalhar com ácido ortofosfórico, é mais uma substância química da endodontia. O MTAD é interessante, voltando aqui à ação da remoção da Smear layer, porque ele soma 3 condições. O MTAD é uma mistura da minoxiclina, da minoxiclina, juntamente com um detergente e um ácido. Então ele tem uma ação quelante, uma ação também um pouco bactericida, mas também que não vingou muito. Então nessa finalização, para fazer o preparo, condições prévias para a obturação, nós utilizamos o EDTA. Quando nós obturamos o canal, que não termina a endodontia, nós fazemos o que? A qualificação da dentina. Qualificação da dentina, você vai trabalhar com soro fisiológico, tá? Onde nós vamos trabalhar limpando aquelas paredes, com brocas em baixa rotação, broca cega em baixa rotação. Depois nós colocamos o ácido, a outra substância química, para remover aquela Smear layer. E aí fazemos a blindagem coronária com os materiais adesivos. Então fica aqui, só para nós pensarmos, você que está me ouvindo, você vai começar a entender melhor o porquê das substâncias químicas. Eu preciso de uma substância que eu possa trabalhar com tranquilidade. Não, você não pode usar nessa área não, porque ela é deletéria. Isso aí pode prejudicar, pode dar... Então nós temos que trabalhar com uma substância que seja suficiente para cumprir as suas características. E a minha escolha pessoal, por isso, é a clorexidina em gel. Espero que vocês tenham apreciado. A semana que vem eu retorno com outro tema, apenas para a gente pensar. Volto a dizer que isso aqui não foi uma aula, foi apenas um depoimento, só para estimular um pouquinho mais os nossos pensamentos. Então até a semana que vem. Tchau.